Seguinte, você acha muito difícil escolher uma ação? Não tem paciência para ficar estudando uma empresinha para investir? Tem pouco dinheiro, mas mesmo assim quer diversificar? Então vem comigo que nesse vídeo você vai aprender a comprar muito mais do que 100 ações só com R$150. São muitas empresas! Eu não sei escolher ainda. Qual é a melhor empresa? Relaxa, eu vou resolver sua vida agora. Relaxa, fica tranquilo. Meu nome é Luan Andrade e seja muito bem-vindo a mais um Descom Finanças. Já pensou se você pudesse comprar o mercado brasileiro inteirinho? Posso te contar um segredo? Você pode! Pô, mas espera aí, Luan, eu não tenho dinheiro para comprar mais de 400 empresas. Mas você pode comprar todas as empresas do Ibovespa de uma vez. Como? Se liga, existe um investimento chamado ETF, Exchange Traded Fund, que no bom português é basicamente um fundo de índice. Primeiramente, o que é um fundo? São basicamente várias pessoas e empresas juntando sua grana em forma de cotas e colocando na mão de um gestor qualificado para ele investir. E o que é um fundo de índice? Um fundo de índice é um fundo que segue um índice, como por exemplo o índice Bovespa, o Ibovespa. Então guarde isso na cabeça, ele é um investimento de gestão passiva, porque o gestor não precisa ficar movimentando demais, ele só precisa seguir o índice, não precisa ficar comprando e vendendo um monte de coisa. Ele pega todas as empresas do Ibovespa, por exemplo, e compra na mesma proporção, ou o mais próximo disso possível. O que isso significa? Que se você comprar um ETF, você vai ter basicamente o mesmo resultado que o mercado como um todo. Se a bolsa subir 10%, o seu dinheiro vai render tipo 9,9%. Se a bolsa cair 10%, o seu rendimento vai cair tipo 9,9%. Agora dá uma olhada no Ibovespa nos últimos 5 anos. É ou não é um bom investimento? Claro, se você reparar, tiveram altas e baixas, mas no final das contas ele só subiu. Se não tivesse o corona para derrubar tudo de uma vez, dava para fazer até uma linha reta do gráfico subindo. Por quê? Porque no longo prazo o mercado sempre cresce, as empresas sempre ficam maiores, o país sempre evolui. Claro, o ideal é sempre você ir lá e escolher boas empresas e tentar ganhar do mercado, ganhar mais do que o mercado está ganhando. O ideal é você ir melhor do que a média, né? Todo mundo quer ganhar mais dinheiro. Mas, se você não quer ter o trabalho de ficar estudando empresa, de escolher empresa, é muito simples e já é um ganho absurdamente maior do que a maioria dos investimentos em renda fixa. De 2016 até hoje, o Ibovespa valorizou cerca de 130%, cara. Vai me falar que seu investimento no Tesouro Direto rende isso tudo? Nossa, tão bonzinho, por que não é todo mundo que investe na bolsa? Porque para ganhar o selo anti-mané, você tem que lembrar que isso daqui é renda variável. Então, quando eu falo que valorizou de 130% de 2016 até hoje, tiveram uma porrada de quedas no caminho. Vocês viram, a pessoa teve que superar o Covid, teve que superar várias quedas menores, teve que superar a queda no PIB do país. A pessoa teve que ter controle emocional para ver as ações caindo, mesmo assim não se desesperar e sair vendendo tudo. Por isso rende mais. Você precisa ter um controle melhor, ter um risco maior e é pro longo prazo. E o mais legal é que você não precisa se prender só no Ibovespa. Como eu disse, é um fundo de índice. Ele segue outros índices também, se você não quiser ficar dependente da economia e das empresas brasileiras. Quer investir no exterior? Tem ETF para isso também. Inclusive, para quem está querendo começar a investir no exterior, ETF é a minha maior recomendação, porque estudar as empresas lá fora é um pouquinho mais difícil, a gente não tem tanto contato com elas, então comprar um fundo de índice é muito mais tranquilo do que ter que ficar escolhendo entre, putz, vou investir em Intel ou vou investir em Tesla? Muito mais complicado do que decidir se você quer comprar Magazine Luiza ou Via Varejo. O ETF que replica a bolsa brasileira é o BOVA11. Agora, você quer comprar a bolsa americana, quer ter a mesma rentabilidade do S&P 500, que é o índice de lá, um dos índices no caso, é como se fosse o Ibovespa dos Estados Unidos? Você também pode, não precisa se prender ao Brasil. É só você comprar o IVVB11. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o BOVA11 está mais ou menos R$114. E o IVVB11 está cerca de R$245. Ou seja, com mais ou menos R$360 você consegue comprar o mercado brasileiro e o mercado americano sem precisar estudar nada. E não tem trabalho nenhum para fazer isso, é só você abrir o home broker da corretora, ir lá e comprar.
E tem ETFs muito mais baratos também, por exemplo, o China 11, que investe no mercado chinês. Considerando tanto que a China vem crescendo e sendo uma ameaça aos Estados Unidos, eu acho que seria uma boa ideia considerar começar a investir por lá também. Mas eu tô preocupado com a inflação, tá tudo muito caro, o arroz tá caro, o feijão tá caro, as ações estão caras, tá tudo muito caro, meu dinheiro não vale mais nada, o que eu faço? Ha! Tá tudo bem também, com R$10,50 você pode comprar o Gold 11, que é um ETF que investe em ouro. Mas tem uma pegadinha, tá? Pode ficar feliz, mas nem tanto, porque tem uma pegadinhazinha por trás desses ETFs. Os ETFs, justamente por ser um fundo, tem uma taxa de administração. Justamente por ter o gestor cuidando da sua grana, ele cobra uma taxa. Só que, lembra que eu te falei sobre ser uma gestão passiva? Pois é, isso importa agora. Isso importa porque as taxas de administração dos ETFs são bem menores, justamente por isso, o cara não tem tanto trabalho assim. Então se você comparar com o fundo de ações, por exemplo, que tem uma taxa de administração muito maior, o trabalho do gestor dos ETFs é muito menor. No fundo de ações ele tem que ficar comprando, vendendo, ficar esperto com o mercado, ficar atento com as movimentações, tem que cuidar do dinheiro de todo mundo. Nos ETFs ele só segue o baile, só segue o bonde, só segue o mercado, só segue o índice. A taxa de administração do BOVA11, por exemplo, é de 0,3% ao ano, quase nada. Mas qual peladinha, Luan? O IVVB11, o China 11 e o Gold 11, na verdade, investem no ETF do exterior. Me acompanha nessa parte porque ela é um pouquinho confusa. Se você não prestar atenção, você vai se abstrair e não vai entender. Presta atenção, foco. Os melhores ETFs do mundo não estão aqui no Brasil. Ponto. Por exemplo, nos Estados Unidos eles têm ETFs incríveis que investem na área de tecnologia, por exemplo. Você paga o ETF, compra Apple, Intel, tudo que é empresa de tecnologia que você conseguir pensar, tudo junto num pacotaço, Microsoft, enfim. Mas para facilitar a sua vida, diminuir a burocracia de ter que criar conta em outra corretora, ter que pagar as coisas em dólar e ter mais dificuldade no imposto de renda, você compra esses ETFs brasileiros que, na verdade, a única coisa que eles fazem é investir em ETFs gringos. E aí que mora a pegadinha, por causa disso você paga duas taxas de administração. A daqui, do fundo que você está comprando, que justamente por só investir em outro ETF é bem baixinha, e a de lá. Na verdade, você como investidor de verdade só paga a daqui, mas como o seu ETF está investindo em outro, ele tem que pagar a taxa do outro. Então no final das contas você meio que paga as duas, sacou? Eu falei que ele é meio confuso, vou tentar facilitar para você, se liga. O China 11, por exemplo, ele tem uma taxa de administração de 3% ao ano, mas o nosso China 11 aqui tem que pagar uma taxa de administração de 0,59% para investir no ETF iShares MSCI, que é justamente um ETF gringo que investe na China. Então, no final das contas, apesar de aparecer lá que você só paga 0,3% de taxa de administração, você está pagando 0,89%, o que aí já fica um pouquinho mais salgado. Pô, é quase 1% ao ano. Outra parte negativa dos ETFs é o imposto de renda cobrado sobre eles. Quando você vende um ETF, você paga 15% de imposto de renda sobre o lucro, ou 20% quando é o caso de day trade. São as operações na qual você compra o ETF e vende ele no mesmo dia. Os traders sempre se ferram e tem que pagar mais imposto. É a vida. Ai, Lu, mas as ações também tem isso, por que no ETF é pior? Nas ações você é isento de imposto de renda até um limite de R$20 mil por mês. Então, se você vendeu 100 ações do valor de R$10 mil, você não precisa pagar imposto de renda naquele mês. Não precisa pagar imposto de renda sobre aquelas ações. Não precisa pagar esses 15%. Agora, se você vendeu 210 ações e ganhou R$21 mil, aí você tem que pagar imposto. Aí o leão chegou. E no caso dos ETFs, não tem para onde fugir. Vendeu, teve lucro, tem que pagar. Vai lá, emite a DARF e dá o seu dinheiro pro leão. Não tem o que fazer, tem que pagar. Espero que eu tenha facilitado as coisas para você. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.